O realismo surgiu como uma onda de oposição à subjetividade e ao individualismo da tendência artística anterior, a qual seria o romantismo, com a intenção de fazer da arte uma representação fidedigna e verossímil da realidade. Escritores, pintores, escultores, músicos privilegiaram a objetividade em suas obras, atentos à veracidade das situações cotidianas. Para que nos localizemos no tempo, precisamos conhecer em qual contexto histórico aconteceu o realismo. Os principais fatos são o desenvolvimento de teorias científicas na Europa, tais como o evolucionismo, o comunismo, o positivismo e o determinismo. E outros acontecimentos foram a abolição da escravidão no Brasil, em 1888, e a proclamação da República Brasileira, em 1889. É importante destacar as características do realismo, sejam elas a valorização da objetividade e dos fatos, impessoalidade, apagamento das ideias do autor, descrições de tipos sociais ou situações típicas, fim das idealizações, retratos de adultério, miséria e fracasso social, prevalência das formas do romance e do conto, frequentes críticas às hipocrisias da moralidade da nova classe dominante, a burguesia, tentativa de explicar o real recorrendo muitas vezes à ciência ou ao determinismo. Entre os principais autores do realismo encontra-se Charles Dickens, Nicolau Gogol, Eça de Queiroz, Leon Tolstói e no Brasil teve alguns também que se destacaram. Entre eles estão Machado de Assis, Raul Pompeia e Aloísio de Azevedo. A obra que marca o início do realismo na literatura geral é o livro Madame de Bovary, de Gustave Flaubert, e no Brasil também teve um livro que foi o marco do movimento nacional, que foi o livro Memórias Póstumas de Brás Cubas, do autor Machado de Assis. Porém, teve algumas outras obras como Ilusões Perdidas, de Honoré de Balzac, Germinal, de Émile Zola, O Vermelho e o Negro, de Stendhal, e Os Irmãos Karamazov, de Dostoiévski. É importante destacar o movimento no Brasil. O realismo brasileiro teve início com os círculos literários nordestinos, primeiramente em Fortaleza, com os grupos Fênix Estudantil, Academia Francesa e Padaria Espiritual, que geraram autores célebres como Capistrano de Abreu, Rodolfo Teófilo, Paula Ney e entre outros. Também nos anos de 1870 surge a chamada Escola do Recife, que foi um movimento intelectual pernambucano liderado por Tobias Barreto e Silvio Romero, que foram grandes influenciadores do pensamento realista no Brasil. O naturalismo surgiu na França e é entendido por muitos críticos como uma corrente mais extremada do movimento realista, sendo muitas vezes também chamado de realismo-naturalismo. Empenhados em escrever um retrato fidedigno da realidade, ao contrário do universo idealizado e subjetivo do romantismo, os naturalistas desenvolveram um estilo literário objetivo, e como postulou o próprio Zola, anatômico, o retorno à natureza focalizava o lado mais animalesco do homem em frequentes descrições patológicas, como doenças, hereditariedade, influências do meio em uma constante luta pela sobrevivência. O contexto histórico no qual ocorreu o naturalismo foi quando a Europa do século XIX vivenciava profundas transformações econômicas, políticas e sociais proporcionadas por dois grandes eventos do século XVIII, a Revolução Industrial e a Revolução Francesa. Com a industrialização, surgiram os primeiros centros urbanos e a nova ordem econômica do capitalismo financeiro, dividindo a sociedade entre a burguesia, que era a nova classe dominante após o fim do antigo regime, e o proletariado, que era a classe dos trabalhadores assalariados que operavam o maquinário industrial. As principais características do naturalismo são
ênfase no lado mais animalesco do homem, como a fome, o instinto, a parte não civilizada e etc. Determinismo, cientificismo, o homem é entendido como um produto das leis naturais, patologias sociais. As obras naturalistas enfatizam esse tema, trazendo à tona tópicos como as taras sexuais, os vícios, as doenças, objetividade e a impessoalidade narrativas. Preferência por temas cotidianos, frequentemente priorizando as relações e vivências das classes inferiores, predominância da forma descritiva, obras comumente engajadas, denúncias de aspectos socialmente retrógrados da miséria e do sistema de desigualdade que fundamentava o capitalismo que surgia. Entre os principais autores do naturalismo encontra-se Émile Zola, da França, Aloísio Azevedo, do Brasil, e Adolfo Caminha, do Brasil também. As principais obras do naturalismo foi O Cortiço, de Aloísio Azevedo, Bom Crioulo, de Adolfo Caminha, O Missionário, de Inglês de Souza, O Ateneu, de Raul Pompeia. Os naturalistas brasileiros foram, a grosso modo, abolicionistas e engajados no movimento republicano, de modo que a tendência estética de origem francesa ganhou aqui as cores e os problemas nacionais, como o racismo, a herança colonial das relações de trabalho e da apropriação da terra, a mestiçagem e entre outros. As questões universais das diferenças sociais misturaram-se às questões locais que urgiam reflexão.